Irmãos, que a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo seja sobre a tua vida, amém? Se coloque de pé neste momento, para a gente dar início a mais um culto de louvor, mais um culto de adoração, de gratidão ao nosso Deus. Daniel capítulo 9, a partir do verso 17. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faz resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó meu Deus, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas sim em tuas muitas misericórdias. E o 19 diz: Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome, amém? Glória a Deus. Feche os teus olhos, eleva o teu pensamento até o trono de Deus. Ó Deus, Tu és um Deus que ouve, Tu és um Deus que perdoa. Atende-nos e age, Senhor. Atende-nos e age, Senhor. Pai, nós estamos diante da Tua presença, diante da Tua graça, neste lugar chamado casa de oração, aonde o Teu povo se reúne para Te adorar, Pai, para Te louvar, para Te engrandecer. Mas também, Senhor, nós nos achegamos a Ti, com o nosso coração, Pai, aberto, quebrantado, Senhor, porque Tu és um Deus que ouve, Pai. Tu és um Deus que se atenta. Tu és um Deus que inclina os seus ouvidos, Pai. Tu és um Deus que age. E a Tua palavra diz: atende-nos. Atende-nos e age em nosso favor, pelas Tuas muitas misericórdias, Pai. Pai, abençoa este culto, Senhor. Abençoa cada vida que adentrou neste lugar, a cada lar aqui representado. Que o Senhor possa ser entronizado em nosso meio, entronizado nos louvores, na Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra encontre guarida nos nossos corações. E que nós venhamos, ó Pai, a guardar a Tua palavra dentro de nós, para não pecarmos contra Ti. Que todo atrapalho, que tudo aquilo que não vem de Ti, que todo levante maligno, Senhor, seja repreendido no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Dá ordem aos Teus anjos acerca das nossas vidas, acerca desta igreja. Dá ordem aos Teus anjos acerca deste bairro, acerca desta cidade, Senhor. E que a Tua glória possa descer, possa, ó Pai, invadir o nosso coração, nos encher, nos transformar, Pai, e nos renovar, Senhor. Pai Santo, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio, tenha liberdade em cada coração, Pai. É a nossa oração, no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Aplaude o nome do Senhor. Aleluia, Ele é digno. Aleluia. Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos adorá-lo com alegria nessa noite. Amém, meu querido? Ele é santo e maravilhoso.
Quero estar ao pé da cruz que corre franca salutar de Sião no monte. Declare: sim na cruz, sempre me glorio, e por fim vos lançarei, salvo além do rio. A tremer ao pé da cruz, graça, amor achou-me, matutina estrela ali, raios seus mandou-me. Sim na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. Sim na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. Dessa cruz desejo aqui sempre, dela sombra Salvador, queiras abrigar-me. Aleluia. Feche os teus olhos, meu amado. Fale com Ele nesse momento. Se glorie na cruz dele nesse momento, porque foi por mim e por você que Ele morreu naquela cruz, para que hoje eu e você estivéssemos aqui. Aleluia, Deus. Declare assim, meu amado: vou na graça me gloriar, sempre na cruz eu esperarei, firme até o dia chegar, quando afinal te encontrarei. Vou na graça me gloriar, sempre na cruz eu esperarei, firme até o dia chegar, quando afinal te encontrarei. Sim na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. Sim na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. Junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio, firme até a pátria ver, santo além do rio. Aleluia, glórias a ti, Jesus. Feche os teus olhos, meu amado. Comece a agradecer a Ele nesse momento. Abra seu coração e declare: Deus, obrigado pela minha vida. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Tu és santo, Jesus. Obrigado, Jesus, pela cruz. Obrigado pela minha família. Obrigado pela comida, pelas vestes. Obrigado por tudo, pelo simples ar que eu respiro. Obrigado, Jesus. Agradeça enquanto você canta essa canção. Agradeça, simplesmente só agradeça. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão.
posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além. Não tenho nada além de um coração cantando resposta a ti, a uma ação. Se renda, me render aqui em adoração. Em resposta a ti, a uma ação, me render a ti adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além. Não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Ofereça a sua adoração. Não tenha vergonha de quem está do seu lado. É só você e Deus nesse momento. Adore a Ele. E meu coração, não se envergonhe e cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. E meu coração, não se envergonhe e cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. E meu coração, não se envergonhe e cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de coração cantando aleluia, aleluia. Dê uma linda salva de palmas para aquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor.
Você pode se assentar, meu querido. Limpa o meu coração, Jesus. Limpa o meu coração, Jesus. O meu coração te dou para enchê-lo de amor. Limpa o meu coração, Jesus. Limpa o meu coração, Jesus. Limpa o meu coração, Jesus. O meu coração te dou para enchê-lo de amor. Limpa o meu coração, Jesus. Tira a maldade, tira a inveja, tira a mentira, tira o ódio, tira a preguiça, a desobediência, tudo que não presta, tira do meu coração. Vai, Abelita. Limpa o meu coração, Jesus. Limpa o meu coração, Jesus. O meu coração te dou para enchê-lo de amor. Limpa o meu coração, Jesus. Põe a bondade, a felicidade, põe a verdade do teu grande amor. Põe a vontade de obedecê-lo. Tudo que é bom foi dentro do meu coração. Limpa o meu coração, Jesus. Limpa o meu coração, Jesus. O meu coração te dou para enchê-lo de amor. Limpa o meu coração, Jesus. Limpa o meu coração, Jesus. Falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom.
Nós vamos orar a Deus nesse momento. Essa oração é de confissão de pecados, mas seja de gratidão também. Seja um momento de solitude, você e Deus, para falar com Ele, né? E aqui de forma coletiva, juntamente com a igreja, isso é muito importante. Coloca aí o Salmo 34, verso 15. Vamos ler todo mundo juntos? Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Amém? Que assim seja. Os ouvidos do Senhor estão abertos à nossa oração, ao nosso clamor. E quando nós falamos clamor, gente, é além de uma oração rotineira. É algo que realmente brota do coração. Então fale com Deus, você terá essa oportunidade, nós teremos essa oportunidade, até mesmo de confessar nosso pecado uns aos outros. Talvez não de forma audível, mas mostrando aqui o quanto nós somos dependentes de Deus. Todos nós somos. Amém? Depois de um minutinho de oração silenciosa, o presbítero Tiago estará quebrando o silêncio e trazendo uma oração, abençoando a nossa vida nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso maravilhoso Pai, exaltado Tu és, grandioso és Tu. Estamos com reverência, com humildade diante de Ti, diante da Tua palavra lida agora em Salmos. E reconhecemos que o Senhor nos enxerga e nos vê a todo momento. E sabe todos os nossos passos, nossas falhas, nossos erros, nossas mágoas. Mas como não falar do Teu amor? E o que seríamos de nós sem o Teu amor, sem a Tua escolha sobre nós? Uma escolha de amor. Uma escolha que só fomos alcançados pelo Teu amor. Só somos agraciados pelo Seu amor. E só somos perdoados pelo Teu amor. E esse amor, Pai, esse amor que o que nos resta nesse momento, encurvados, reconhecemos nossas falhas, mas o que nos cabe é gratidão. Cabe a cada um de nós, Pai, nesse momento, encurvar com um olhar de gratidão pelo Teu amor. Gratidão porque esse amor que nos alcança, esse amor que um dia nos alcançou na cruz, esse amor que nos agraciou, que nos perdoou, é o amor que apaga as mágoas. É o amor que provê a reconciliação. E o Senhor conhece cada coração que adentrou aqui dentro hoje. E se porventura há em alguém, em algum coração, uma mágoa contra um irmão, contra um ente da família, contra um amigo no colégio, no trabalho, em qualquer situação da vida, o pedido que nós fazemos aqui como igreja hoje é que o amor do nosso Pai Celestial, eterno, que vivo estás, entre dentro desse coração e promova o perdão, e promova a reconciliação. Passa por cima de toda mágoa, de todo rancor, Pai, e coloca o amor no coração de cada um aqui hoje. E diante de tanto amor, e diante do amor, o maior amor do mundo, essa igreja se curva e te rende graças, e te rende gratidão. Por isso te louvamos em espírito e em verdade. E como aqui já foi cantado, o pedido fica ecoando em nossos ouvidos. Limpa o nosso coração, Pai. Partiu da boca das crianças, aonde não há mágoa, da onde sai o puro e perfeito louvor.
aonde é puro. Coloca essa pureza dentro do nosso coração, Pai. Ajuda a nos lançar fora toda mágoa, todo rancor, toda nossa falha, todos os nossos pecados. Limpa. É o pedido que toca da boca das crianças aos nossos corações. E que tudo isso só pode emanar de Ti. Só pode prover do eterno amor. Amém. Obrigado, Pai. Reconcilia e apaga toda a mágoa. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Nós vamos louvar a Deus nesse momento e que nós possamos, diante de tudo que já aconteceu aqui, nós possamos ter mais esse momento de gratidão a Deus, expressando através do louvor. Então, quem puder, se coloca de pé, porque sentado é até pecado. Se você pode, fica de pé e vamos louvar a Deus. Feche os teus olhos e adora Ele, meu amado. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu afago, Senhor. Não posso viver longe do Teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do Teu amor, Senhor. Abraça-me. Abraça nessa noite, Pai. Abraça-me. Pede pra Ele te abraçar nessa noite. Abraça-me com Seus braços de amor. Quero ser como criança, te amar pelo que és, Te amar somente pelo que és, Jesus. voltar à inocência e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer.
Passa e traz cura nesse momento, Deus. Abraça-me. Cura cada coração, cada alma, Jesus. Com seus braços de amor. Abraça-me, oh vem Senhor. Abraça-me. Abraça-me com seus braços de amor. Aleluia. Obrigada pelo teu abraço, Senhor. Obrigada pela tua presença. Flua em nós, Senhor. Flua o rio de Deus neste lugar. Tua presença é real, Senhor. O vazio das nossas almas só o Senhor pode preencher. Há um lugar no nosso coração em que só a tua presença pode saciar a nossa sede. Assim como a costa suspira pelas correntes das águas, assim a nossa alma tem sede de ti, Senhor. Nós temos sede da tua presença. Nós temos sede da tua visitação, Senhor, e é por isso que a tua igreja se reúne neste lugar, para te adorar, para bendizer-lhe o nome, para dizer que o Senhor é santo, exaltado, engrandecido. E nós precisamos de ti, Senhor. Nós só temos a nossa vida para te ofertar. Então entregue nesse momento a sua vida no altar. Esqueça de tudo lá fora, esqueça de tudo do seu lado. Se entregue aos pés do Senhor, Ele pode saciar a sua sede. Ele pode curar a sua alma nesse momento, amém? Se entregue ao Senhor. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Temos sede de ti nessa noite, Pai. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou,
encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia-me. Eu quero fluir. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu. Eu quero fluir. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Se esse é o desejo do seu coração, peça ao Senhor nessa noite que você quer mais dele, mais da presença dele, que você quer fluir na presença dele, seja aqui na igreja, seja em qualquer momento da sua vida, que você resplandeça o amor do Senhor. Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor. Abra essa porta, abra o seu coração. Ele está aqui, mas não somente aqui no domingo à noite. Ele está na sua casa, Ele está no seu secreto. Você não precisa de nada daqui, dessas luzes, desses instrumentos. Você só precisa abrir o seu coração e falar com Ele. Receba o Senhor, Ele se entregou por você. Então se entregue a Ele também. Deixa Ele fluir na sua vida, deixa Ele conduzir a sua casa. Ó, vem, Senhor Jesus. Ó, vem, Senhor Jesus. Maranata, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Nós amamos a tua presença. Aleluia, Senhor. Nós te amamos, Senhor. A tua igreja te adora. Nós somos tua noiva, Senhor. Ansiamos por ti. Que as suas lamparinas estejam acesas para o Senhor, não só agora, mas todos os dias. Guarda o teu coração, porque os dias são maus, mas a presença do Senhor é constante na tua vida. Ele não te deixa. Abra seu coração, flua na presença do Senhor, exalte o nome dEle. Aleluia, Senhor. Obrigada pela tua presença. Obrigada, Senhor. Obrigada. Seja exaltado, Senhor Jesus.
seja exaltado. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Você pode se assentar, amém. Amém, igreja. Glória a Deus. Como é gostoso louvar a Deus, né? As crianças estarão saindo para o culto infantil e nós vamos ficar aqui também para ouvir a palavra de Deus. Então nós pedimos a atenção da palavra de Deus nesse momento, para que Deus possa falar conosco, para que nós possamos ouvir o que Ele tem a nos dizer. Nós falamos domingo passado, nós estamos na série Balanço Espiritual, e no domingo retrasado nós falamos como fazer esse balanço espiritual. E esse balanço espiritual, ele só é possível fazer através de uma análise da nossa vida. Olhar para dentro de nós, olhar para o nosso coração e descobrir o que está atrapalhando e o que pode nos dar esperança. E tem muita coisa dentro de nós que nos dá esperança. Eu disse aqui no domingo retrasado. Muitas coisas, muitas lembranças boas na infância, na adolescência, na juventude, até mesmo, de repente, recentemente na nossa vida, muita coisa boa, que traz esperança, que Deus proporcionou a nós. Há muitos momentos também difíceis, momentos de experiência, aprendizado. E eu encerrei a mensagem no domingo retrasado dizendo que nós precisamos fazer essa análise, mas precisamos reagir. Precisamos entrar em ação, fazer alguma coisa, para que não venhamos a chegar no final da nossa vida frustrado. Eu tenho medo disso, sabia? Chegar no final da nossa vida com o pensamento de um casamento frustrado, com o pensamento de uma educação com os filhos frustrado. Eu não quero isso para a minha vida. E nós não fomos criados para isso. Nenhum de nós foi criado para viver frustrado. Mesmo que as frustrações, mesmo que as adversidades, as aflições dessa vida venham, como o próprio Jesus diz que vem, mas nós precisamos ter a sabedoria de Deus para lidar com todas elas. E não desistir. Aí domingo passado eu falei sobre José do Egito. Dentro da série Balanço Espiritual, eu falei sobre esse menino José do Egito. Para ressignificar a vida. E como que José ressignificou a sua vida. E o primeiro passo que eu disse domingo passado é o passo do foco. É o passo do propósito alinhado com Deus. Esse menino sonhou. Um sonho esquisito. Um sonho não decifrado. Mas ele sonhou e ele sabia que Deus tinha algo para a sua vida. E ele guardou esse sonho em seu coração. Ele olhou para Deus de uma forma maravilhosa, que mesmo diante das aflições que eu contei aqui domingo passado, e que você também conhece a história de José, em nenhum momento ele deixou de sonhar, em nenhum momento ele deixou de focar em Deus. Nenhum momento. José, ele foi fiel a Deus, mesmo sendo escravo. Ele foi fiel a Deus mesmo diante das calúnias da vida, devido à mulher de Potifar. Ele foi fiel até mesmo dentro de uma prisão, onde o carcereiro confiou tudo em sua mão, porque ele olhava para Deus. E José conseguiu ressignificar, José conseguiu trazer do velho o novo, José conseguiu não esquecer o passado, mas superar o passado, porque o foco dele estava em Deus. E nós, em devido tempestades da vida, que está vindo uma aí, não é tempestade, em nome de Jesus, está trovejando. E como dizia minha avó, está cramarhando também. E diante desses relâmpagos da vida, às vezes nós deixamos de focar em Deus.
E a história de José do Egito é apenas uma tempestade num copo d'água. A nossa história é uma tempestade num copo d'água comparado à história de José. E hoje eu gostaria de dar continuidade nessa mensagem, ressignificando a vida. Além do foco ser Deus, o foco também tem que ser gente. Sabia disso? Eu acho tão lindo a gente ter um momento de solitude. O próprio Jesus tinha momento que ele se retirava para falar com Deus, com o Pai. Momento de ganhar forças, momento de deixar Deus direcionar a sua vida. Momento de esvaziar sobre a correria do dia a dia e o que Deus quer de mim. E esse momento o que Deus quer de mim, como que eu vou ressignificar, isso é legal, você ter um momento de solitude. Mas o momento de solitude da nossa vida, eu acredito que deve ser devocional, semanal, diária, isso é muito bom, mas não dá para ficar só na solitude, gente. Porque se você ficar só na solitude, vai virar solidão. Você vai ficar perdidão. Não dá para viver sem Deus e sem um foco em Deus. Mas o balanço espiritual, ressignificar a vida, é olhar para as pessoas que estão em nossa volta. Ninguém vive sem um relacionamento, ninguém vive sem uma vida social. E o segundo passo, que não deu tempo de passar para vocês no domingo passado, é esse: sabedoria nos relacionamentos. E quando eu olho para a vida de José, eu vejo capacidade de lidar com as pessoas. E quando nós falamos de capacidade, gente, de lidar com as pessoas, nós falamos de perdão. Porque as maiores mágoas, não vou falar todas, mas uma das 99% das mágoas e ressentimento que está no coração humano, infelizmente vem de gente, vem de pessoas, de uma frase mal interpretada, de uma ofensa sofrida. E a tendência é isolar. José, ele tentou um bom relacionamento com seus irmãos. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que José tinha um bom relacionamento com seu pai. Tanto é que o temor a Deus de José veio do pai. Veio do avô Jacó, do avô Isaac, do seu bisavô Abraão. Mas o relacionamento com seus irmãos estava difícil. José revelou o sonho, José abriu o coração para os seus irmãos, e os seus irmãos não entenderam, porque estavam com o coração duro, cheio de inveja. E não conseguiram amar o seu irmão mais novo. Satanás usa uma estratégia. E a estratégia de Satanás é que quando nós estamos revoltados com a vida, quando nós estamos ressentidos com a vida, não vamos conseguir ressignificar, porque a ideia é se isolar. Sim ou não? É se isolar. Quando você se decepciona, está decepcionado com algo, você quer se isolar. Falou alguma coisinha para você que mexa com o seu ego, falou uma coisinha que é uma crítica, e às vezes a crítica é até construtiva, a ideia é você dizer: eu vou largar a mão de tudo, eu não aguento mais. Mas José poderia ter feito isso. José poderia ter chegado no Egito, como eu disse domingo passado, usar as piores drogas do Egito, ser um escravo rejeitado, ser um escravo rejeitado por si próprio, ser um escravo ruim de serviço, como eu disse aqui, que ele era bom de serviço sem ganhar um tostão. Ele poderia não ser produtivo, porque esse menino foi vendido pelos seus irmãos. O seu relacionamento com seus irmãos estava quebrado, destruído. Talvez no seu coração: nunca mais vou ver a casa do meu pai. Mas esse menino, ele chega no Egito, e a impressão que eu tenho é que ele consegue se relacionar com Potifar, se relacionar com os demais escravos, colegas de trabalho. Ele consegue ter um relacionamento maravilhoso dentro da prisão, onde o carcereiro confia até a prisão, a chave da prisão na sua mão. Gente, ninguém faz isso sem relacionamento. Você sabia disso? Ah, mas José era de Deus, mas se fosse um cara chato, nunca que o carcereiro ia confiar a chave da prisão em sua mão.
Se fosse um cara chato, Potifar não confiaria a sua casa em sua mão. Olha, José, desde que você pisou aqui, as plantas dos seus pés pisaram aqui, você tem abençoado a minha casa. E eu fico pensando que essa bênção não é só na vertical, mas essa bênção é na horizontal também. E é por isso que nós estamos reunidos aqui como igreja. A ideia aqui era José se isolar. A ideia aqui era José largar a mão de tudo. Eu não quero mais relacionamento, quero me esconder, até Potifar não aguentar mais e me vender para outro patrão, para outro dono. Eu não aguento mais, não. Ele consegue se relacionar. Eu quero ler com vocês o que está escrito em Gênesis, capítulo 45, verso 4 e o verso 5. Olha que lindo. E José disse aos seus irmãos, olha o relacionamento. Aqui é o encontro já com seus irmãos. Aqui já passou os 7 anos de fartura, os 7 anos de fome. Aqui José já é governador do Egito. Aqui ele já passou por todas as aflições da sua vida. E aqui José, ele encontra os seus irmãos, ele revê os seus irmãos. E ao invés de ódio, não, esse menino, olha o relacionamento com os seus irmãos, gente. Os seus irmãos que o venderam. E José disse aos seus irmãos, agora cheguem perto de mim. Olha que lindo. Cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse, eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Está vendo? Ele não esqueceu. Mas está superado. Está superado. Pois não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá. Porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou diante de vocês. Aleluia. Você teria essa palavra para alguém que te vendeu? Você teria essa palavra que fez você de príncipe virar escravo? Você teria uma palavra de amor, doce como mel, como essa, dizendo que Deus está à frente de tudo e Deus usou a vida de vocês para fazer o mal na minha vida, para que hoje, depois de praticamente 13 anos, nós pudéssemos nos encontrar novamente? Eu disse aqui domingo passado, nunca que Deus iria revelar sonho do padeiro, do copeiro, de Faraó. Deus não ia trabalhar num coração sujo. Por isso, José, ele já veio trabalhando o perdão no seu coração, desde a chegada, desde a saída, desde o momento que ele foi vendido. Esse menino, ele já foi trabalhando o perdão no seu coração. Porque quando ele chega no Egito, ele já chega chorando, talvez, num momento tão difícil da sua vida, mas relacionando. Sabe aquele dia que você chuta tudo, você não consegue cumprimentar ninguém, nada tá bom, e sai da minha frente que eu vou passar por cima de tudo. Eu já fiquei assim, gente, quem nunca ficou? E aí você fala o quê? Quando acontece dentro da sua casa? O que eu fiz? Que culpa tenho eu? Eu não tenho nada a ver. A frase que as mulheres às vezes usam, não sei se é só lá em casa, você brigou com seus funcionários, não vem descontar em mim. Ah, isso tem. E José não descontou em ninguém, gente. José não descontou em ninguém, principalmente nos seus irmãos. Deixa eu falar uma coisinha aqui. Toda vez que você passar por situações difíceis, Satanás vai colocar no seu coração para você se afastar, para você se isolar. Satanás vai colocar no seu coração e dizendo, olha, você não vale nada, está vendo como as pessoas são ingratas, tudo que você fez, olha só, e a tendência é você se afastar, e no momento que você ficar isolado, tu vai ficar vulnerável a Satanás, vulnerável ao seu coração de ressentimento, vulnerável a mágoas. Porque aqui, de alguma forma, em conjunto, nós estamos fazendo um balanço espiritual. Aqui, em alguma forma, em conjunto, nós estamos ressignificando a nossa vida juntos. Porque quando eu estou falando dos problemas de José, nós estamos refletindo em nossos problemas do dia a dia, nas nossas adversidades. E se vocês estão em casa sozinhos, choramingando, e sabe, não dá, gente. Eu disse aqui esses dias, quantas pessoas morreram fumando maconha e fazendo uma música poética.
e não resolveu nada. Quem eu sou, para que eu sou, se eu existo, logo penso, se eu penso, logo existo. Eu falei aqui. Para que levo nada? Satanás começa a trabalhar no seu coração. Essas pessoas pegam uma arma e vão para uma escola pública. Essas pessoas pegam uma arma e vão para o cinema. Essas pessoas pegam uma arma e entram na igreja e começam a atirar em todo mundo. Porque um coração não tratado, um coração que precisa ser ressignificado, novo na sua vida. E isso só é possível quando nós focamos em Deus, mas também quando nós focamos nas pessoas, quando nós entendemos a fraqueza das pessoas. E quando nós falamos de comunidade, quando nós falamos de igreja. Hoje de manhã eu disse aqui, não, foi ontem, já estou pregando tanto quarta, ontem eu já nem sei mais, mas ontem eu disse aqui no culto da primavera que a igreja é um hospital, uma comunidade onde leva amor e graça, cuidando um dos outros, tendo paciência um com os outros, porque a primavera da estação é padrão na estação do calendário, mas na estação individual não é padrão. Talvez eu esteja na primavera, você no inverno. E nós como igreja precisamos entender quem está no outono, quem está no verão, quem está no inverno, precisamos entender um ao outro, mas gente, não dá. Sem relacionamento tu vai para a fossa. É fossa. E quem quer viver na fossa, gente? Se você estiver naqueles dias, sozinho, e aí ouve aquela musicona lenta, americana, que você não entende nada, mas a melodia toca o seu coração, você fala, agora lascou tudo. Ou aquele sertanejão, né? Você afoga de vez. Bora lá. Não fomos criados para isso. Há momentos para isso. Mas não dá para viver nisso o tempo todo. Há momento de solitude, há momento romântico da vida, mas não dá para romantizar a vida assim. E nós precisamos olhar para Deus e relacionar. Então eu quero dizer para você nessa noite, foque em Deus, mas foque em gente. Não deixa a igreja, não deixa a sua comunidade, não deixa de falar com a sua família, com o seu cônjuge. Assim como José, ele foi produtivo, não só olhando para Deus, para Deus, para Deus. Não, é um menino que olhava para Deus, tinha o temor de Deus, foco e sonho, mas estava lidando com gente, com Potifar, com a esposa de Potifar. Teve paciência com a esposa de Potifar muitos dias, porque a palavra de Deus diz que muitos dias essa mulher o tentava. Paciência e lidar. Relacionamento. Precisamos aprender a ter relacionamento. Esses dias eu acho que eu falei, acho que na igreja do Mazini que eu falei isso. Eu acho, se for aqui também. Mas eu contei um testemunho que eu estava conversando com um amigo, encontrei ele num cartório lá em Tatuí. E conversando com ele, eu falei, o Corinthians, ele é corintiano, né, roxo. E começamos a falar de futebol, eu falei, e o seu cunhado também que é corintiano? Ele falou, rapaz, aquele lá nem eu aguento. E eu fiquei pensando, meu Deus, um corintiano não aguentando outro corintiano. Você vê que ser do Corinthians não é de Deus? Aí eu fui assim, achei um absurdo, um corintiano falando mal do outro corintiano, porque nem ele, cara, aguenta de tão que o outro é corintiano. E nossa bandeira não é o Corinthians, é Jesus. E por que nós não aguentamos uns aos outros? A começar dentro da nossa casa. Não dá, gente, já tentei, mas não dá, é relacionamento. Há tantos pastores perdendo a igreja por falta de relacionamento. Há tantos membros perdendo o pastor por falta de relacionamento. Liderança que não aguenta mais. Pessoas, eu tenho colegas que esses dias falou para mim, pastor, sabe o que eu ganhei naquela igreja? Diabetes, úlcera. Passei só nervo naquela igreja. Sabe por quê? Relacionamento. Que Deus nos ajude a viver bem na sociedade, a entender os gostos, o temperamento de cada um. Um é melancólico, outro é fleumático, o outro é sanguíneo, o outro é colérico. E como que você vai lidar com tudo isso? Só Jesus. E Jesus lidou com todos. Se você pegar os 12 discípulos de Cristo, ele soube ter relacionamento com todos. Pedro explosivo, e João, aquele amor, e deitava no ombro de Jesus. E você olha para as cartas de João, ele fala tanto de amor,
Cada um com temperamento difícil. Judas ainda não convertido e andando com Cristo. E Jesus levou ainda Judas até o último dia, até a última ceia. Jesus teve um relacionamento com Judas. O joio e o trigo não vai ser separado aqui. O joio e o trigo será separado naquele grande dia. Enquanto o joio e o trigo não se separar, nós vamos ter que aprender a viver com o joio e com o trigo, senão nós vamos morrer. E que Deus nos dê sabedoria. Tem um monte de joio, gente boa, gente. E tem um monte de trigo, gente ruim, que eu acho que o joio é trigo e o trigo é joio. E nós que nós cremos na palavra de Deus, nós precisamos então crer que Deus pode transformar os corações. E esse coração só pode ser transformado através de relacionamento. Não dá. Quando a igreja foi invadida pelo imperador Constantino e trouxe Roma para dentro da igreja, alguns viram que bagunçou um pouco o coreto. Alguns se retiraram e foram para um mosteiro. E nesse mosteiro, lá no morro, eles ficaram lá, se consagrando e se consagrando. Deus, ai, paz e amor. Dá mesmo, dá para fazer mais paz e amor sozinho, às vezes, do que no meio de gente. Mas não foi isso. Ide e pregai o amor, o evangelho. O evangelho. No Monte da Transfiguração, Pedro, João, queria ficar lá. Está gostoso aqui, Senhor. Vamos montar uma tenda para Moisés, para Elias. Aqui vão ficar no monte. Não, mas no pé do monte tem um demoniado que os meus discípulos não conseguiram expulsar. E precisa de nós. Precisamos descer um monte. Precisamos sair da nossa zona de conforto, porque está assim de gente precisando do nosso sorriso, do nosso abraço que cura. É saúde para as vidas. Jesus não vai descer do céu para fazer isso, mas Jesus faz isso através de nós, através do relacionamento como igreja. Então, domingo passado eu falei, foca em Deus. Só que agora eu quero dizer, foca em gente. E Jesus disse para Pedro, a partir de hoje tu não vai ser mais pescador de peixe, mas tu vai ser pescador de homens. E ser pescador de homens é ter bom relacionamento. E esse bom relacionamento tem que começar a partir da nossa casa. José soube lidar com os irmãos invejosos, soube lidar com os servos, soube lidar com líderes e com reis idólatras. Casou até com uma filha de uma sacerdotisa. E ele soube levar Deus para o Egito dessa forma. E Deus lhe deu sabedoria. Perdoou e restaurou relacionamento. Gente, olha que Jesus diz em Mateus, capítulo 5, verso 43 a 46. E Jesus foi exemplo em relacionamento. E ele diz assim, vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhe digo, ame os seus inimigos e orem pelos que lhe perseguem, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês. Para fazer isso, relacionamento, que está nos céus. Porque Ele faz o seu sol nascer sobre os bons e vir chuva sobre os justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E Mateus 6, 14 e 15 diz assim, porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Mas se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Esse é Jesus. E quando Jesus fala de perdão, Jesus está falando de relacionamento. Volte a se relacionar. O apóstolo Paulo diz, não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Pagar o mal com o bem não é se retirar, não é se isolar, mas é mostrar para as pessoas que existe uma doçura, existe um amor. Não para envergonhar, mas para constranger, porque o amor de Deus constrange. Eu gosto de uma frase que diz assim, profunda essa frase. Todo mundo quer ser um José do Egito vitorioso. Quer ou não quer? Todo mundo. Difícil é deixar de ser seus irmãos. Isso é difícil.
E nós só vamos deixar de ser os irmãos de José e ser um José do Egito que simboliza Cristo através do próprio Cristo. Então, gente, deixa eu falar para vocês. Você pode sair da igreja, pode se retirar, pode... Não, você precisa de nós. Eu preciso de vocês. Vocês precisam de mim. Precisamos do outro. Eu preciso dos corintianos, os corintianos precisam do santista lascado aqui, o santista precisa do palmeirense, o palmeirense precisa de outro e assim vai. Ah, esqueci do São Paulo, desculpa aí. Não é preciso São Paulo também. Relacionamento. Senão você vai ter só um grupo de pessoas. Só um grupo de pessoas. Eu vi o Neto. Sabe o Neto, aquele comentarista, ex-jogador? Tem gente que gosta dele, mas tem gente que quer matar o Neto. Mas Jesus diz que nós precisamos nos relacionar com todos. Com a mulher samaritana que foi cantada aqui. Os samaritanos que eram rejeitados, os judeus tinham nojo dos samaritanos, mas Jesus ele vai até os samaritanos, Jesus ele vai até os fariseus, até Nicodemos, Jesus ele vai em toda a classe social, rica, pobre, em todas as cores, etnias. Jesus ele se aproxima de todos, enquanto todos o acusam de racismo, o quanto acusa quem é esse pecador, quem é esse que come com os pecadores, mas Jesus estava ali relacionando o reino de Deus, trazendo amor e cura a essas pessoas. E esse é o nosso dever. Difícil relacionar, eu sei que é difícil, gente. Todos nós, de alguma forma, somos pessoas difíceis, mas nós precisamos nos quebrantar diante do Evangelho, para que nós possamos realmente fazer um balanço espiritual e ressignificar a nossa vida. E há 4 alicerces do sucesso. Primeiro, relacionamento. Sem relacionamento nós não vamos para frente. Sem relacionamento, José do Egito não seria um vitorioso. Segundo, trabalho em equipe. Sem esse trabalho de equipe, José do Egito não seria vitorioso. Jesus poderia fazer sozinho? Poderia, mas o próprio Jesus, ele escolhe 12 apóstolos, para que depois da sua morte continue proclamando o evangelho, para chegar até nós. E além dos 12, ainda muitas mulheres e muitos outros que vieram em Atos 120, 500 e foi aumentando, até chegar em nós. Ninguém faz nada sozinhos. Eu disse hoje de manhã, gente, a liderança, ela tem sim a responsabilidade de dar o primeiro pontapé, mas ela tem a responsabilidade de delegar. Não precisa fazer sozinho, mas delegue, peça ajuda. Sabe, às vezes eu acho tão injusto a igreja olhar para o pastor ou para o conselho da igreja e aplaudir. Gente, eu acho que 99% de muita coisa que acontece aqui no Gramadão não foi ideia minha. As pessoas estão trabalhando e trabalhando. Coitadinho de mim se eu ficar sozinho aqui. É um trabalho formiguinha, social. Esse relacionamento que começa dentro da nossa casa, assim como José consertou a sua casa, porque primeiro o relacionamento, segundo o trabalho em equipe, terceiro, mudanças de atitude. Você não vai conseguir ter um bom relacionamento na vida social e na igreja se não for flexível. A flexibilidade, o arrependimento. Continue duro, continue difícil, continue chato, continue ranzinza. Isso eu estou falando para mim também, gente. Você vai ver sua família pôr você no asilo. Ninguém aguenta. Vai no asilo. Gente, meu avô hoje fez 89 anos, presbítero Ernesto. Esse homem nunca vi brigar com ninguém, nem com a minha avó. Até eu pedia para ele brigar com a minha avó. Porque a minha avó era ingênua, minha avó tinha umas ideias furadas. Minha avó era, nossa, meu Deus. Minha avó tinha umas ideias boas também. Minha avó era tudo, era casamenteira, era o Santo Antônio lá do bairro. Minha avó era para frente, minha avó puxava eu com 9 anos e me arrumava serviço em marcenaria para mim, falava isso. Minha avó era para frente, meu avô já é mais pacato. Eu falei, vô, tem que falar com a avó, tem que isso. Meu avô tinha um relacionamento, gente, eu nunca vi esse homem bravo.
Só um dia que ele ficou bravo comigo, que eu desrespeitei, daí ele levou no banheiro, deu uma sentada boa, que eu aprendi a lição. Mas um homem que no conselho, convivi com ele no conselho. Meu avô foi colega de presbítero de conselho. Sabe, um homem que tinha um relacionamento, foi trabalhar em célula. Meu avô, nem sei se ele entendeu o que é célula, com a idade dele, mas ele se relacionou com a igreja, ele abraçou a ideia. Ele falou, viu, você é contemporâneo e é para o bem da igreja, amém. Eu não sei se eu vou conseguir ajudar da forma como vocês querem, mas eu estou junto. Meu avô participava do encontro de casais, gente. E uns pregadores fora da casinha, igual o Gerson lá, eu morri de vergonha. Eu falei, meu avô, minha avó está aqui. E ele estava lá, participando da vida da igreja. E minha mãe está cuidando dele, meu avô está debilitado, está com começo de Alzheimer, meu avô está com Parkinson. E minha mãe falou, não dá trabalho nenhum, gente. Nenhum, homem doce de lidar. É porque ele cultivou esse relacionamento durante a sua vida. Porque se você chegar nesse momento da vida, com começo de algumas doenças emocionais, depois você não consegue voltar mais, porque você já não vai estar sóbrio mais para voltar atrás. E meu avô um dia, ele comentou comigo, quando a minha avó morreu, ele falou, só peço, não me coloque no asilo. Eu falei, imagina, avô. Imagina. Não tem como colocar o senhor no asilo. Gente, o relacionamento é pro resto da vida. Se não relacionar, tu vai morrer na solidão, não tem jeito. Então a flexibilidade, a atitude precisa mudar. Em quarto lugar, a liderança. 4 alicerces do sucesso: relacionamento, trabalho em equipe, mudança de atitude e liderança. Os 4 pontos estão ligados ao relacionamento interpessoal da nossa vida. Cada vez mais as pessoas estão tendo dificuldade de ser gente. E a igreja é constituída por gente, por pessoas complicadas. Por isso eu amo todos vocês e vocês me amam. E nós estamos juntos. Mesmo diante das dificuldades de cada um, em nome de Jesus. Uma pessoa humilde é aquela que não diminui o outro. Essa é a pessoa humilde. Quem anda com Deus sabe lidar até com quem tenta destruir os seus sonhos. Eu vou parar por aqui. Não dá tempo de fazer o terceiro passo. Mas fica a dica. Se você quiser ressignificar a sua vida, eu não sei que pé está a sua vida. Foque em Deus. Foque nos sonhos que Deus tem para a sua vida. E talvez esses sonhos não foi enquanto você estava dormindo, mas foi sentimentos que Deus colocou no seu coração. E sentimentos que não saíam mais do seu coração. Está enraizado no seu coração. É porque Deus tem propósito. Então, para que você cumpra o propósito de Deus, José teve que aprender a se relacionar. Senão ele seria o cara mais chato do Egito. E quando a palavra de Deus diz que onde a planta dos seus pés pisavam, tudo era abençoado, é porque José era uma pessoa agradável de estar com ele. Amém? Vamos louvar a Deus. Deus tem uma nova história para a sua vida. Uma nova história que eu acredito quando nós focamos nele, para ressignificar a nossa vida. Então quero que você fique em pé e cante esse hino. Cante esse hino fazendo uma oração. Deus tem essa nova história, um novo recomeço. Não precisa chegar em janeiro, não precisa chegar em 2026. Hoje é o recomeço de Deus para a nossa vida. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei
a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu. Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu. Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Só a igreja. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Amém. Eu quero encerrar esse culto como foi encerrado domingo passado. Ainda mais hoje que nós falamos de relacionamento. Estamos falando da vida de José, um menino que teve a família praticamente destruída. E vocês sabem que os piores relacionamentos e ressentimentos acontecem na nossa vida, no nosso meio familiar. Não é naquela pessoa que você acabou de conhecer, não, às vezes não. Começa dentro da casa. Começa Caim matando Abel. Começa relacionamento familiar desde a fundação do mundo, já um relacionamento desastroso. Mas não é isso que Deus quer para a sua igreja. E como eu sempre digo, a igreja ela é constituída de família. E eu estou olhando aqui para pais, mães e filhos. Se esse relacionamento acontecer de forma redondinha dentro da nossa casa, vai se espalhar também para a sociedade. Então, a começar dentro da nossa casa. Então, se você está com a sua família, abrace a sua família. Se a sua família não veio com você, abrace a pessoa que está do seu lado. Abrace. Vem cá, Joelma. Abrace. Lembre na sua família. Lembre como está o relacionamento da sua família. E vamos orar para que Deus possa consertar. E nós vamos encerrar, colocar uma vírgula nesse culto. Uma vírgula porque esse culto vai continuar na nossa casa, no nosso lar,
no nosso trabalho, sendo o perfume de Cristo. Pai, nos entregamos diante de Ti, Senhor. Nos entregamos, Pai, diante de Ti os nossos sonhos, entregamos os nossos projetos. E nós sabemos que o Senhor tem sonho para nós, mas sonhos que já foram realizados, outros que estão se realizando e outros que ainda realizará, Pai. E a nossa família é um sonho, um projeto Teu, partiu do Teu coração. Por isso, Pai, nesse momento nós agradecemos pelo nosso cônjuge, agradecemos pelos nossos filhos, agradecemos pelo nosso lar, agradecemos, Pai, pela família que o Senhor nos deu, pela casa que o Senhor nos deu. E Senhor, se alguém que entrou aqui na Tua casa com um casamento, Pai, arruinado, já pensando no divórcio, que possa haver reconciliação nesse casamento, Pai. A começar esse relacionamento dentro de cada lar, de cada casamento aqui, meu Pai. Senhor, se há alguns pais com mau relacionamento com os filhos com os pais, que coração seja quebrantado, Pai. Que possa haver perdão nessa casa. Libera perdão, Senhor. Que o passado possa ser superado e que possamos ter uma nova família, uma nova história, ressignificando a nossa vida através da Tua palavra, através do olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Por isso derrama, Senhor, o Teu amor, o amor ágape em cada família aqui representada, Pai. Se há alguém, Senhor, que há um mau relacionamento no trabalho, com os colegas de trabalho, com os vizinhos, ó Senhor, a partir de nós, que não venhamos a pagar o mal por mal, mas podemos pagar o mal com o bem, Senhor. Que possamos realmente ser o perfume de Cristo, não somente dentro da nossa comunidade, mas levar esse perfume para fora, Senhor. Ó Senhor, quebranta o nosso coração, Senhor. Ó Senhor, que somos perdoados por Ti, mas que nessa noite o Senhor possa liberar perdão através de cada coração aqui, meu Pai. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Porque os irmãos de José pôde presenciar de forma ocular esse testemunho maravilhoso do perdão, Pai. Onde José teve a oportunidade de matá-los, mas ao invés de matá-los, ele viu que a mão de Deus estava sobre a vida dele, Pai. Assim seja, Pai. Sabemos que muitos mal talvez venha para o bem, para nos ensinar, e que caia por terra todo ressentimento, toda mágoa, todo ódio, e que possamos sair daqui repleto do Teu amor, Senhor. É a oração que nós fazemos, e também estendemos, Senhor, essa oração, essa paz, esta palavra àqueles que sofrem, como a nossa irmã Helena, Esther Molinari, Alice Lima, Sara Cristina, que pede também pela sua gestação, a Mirela, Senhor, irmã do pastor Jonas, que está em recuperação de cirurgia. Coloco também a minha cunhada, a Íria, que passará por cirurgia amanhã, que a Tua mão poderosa esteja com a vida dela. Agradeço pela vida do meu avô, que fez aniversário hoje, Pai, está aniversariando. Que a Tua paz, o Teu poder também se estenda sobre a vida dele. Ó Senhor, obrigado, Pai. Que essa paz, esse amor também chegue às casas aqui representadas, aquelas pessoas que não puderam estar aqui, Senhor. É a oração que nós fazemos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, amém. Recebei a bênção, que a graça de Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão e o consolo do Espírito Santo sejam com todos vós hoje e sempre. Amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Eu e você somos nós, desunidos não somos ninguém. Vão em paz, a alegria do Senhor é a nossa força. Tem um chazinho lá no salão social. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdi
perdido foi. Não se compara com o que há de vir. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido foi não se compara com o que há de vir. Não se compara com o que há de vir. Uma nova história Deus tem.